Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez nós sentimos a alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus. São momentos de união, únicos de fraternidade, de paz, de fé, de alegria. Gratidão imensa pela presença de vocês mais uma vez aqui, como todas as sextas-feiras nós fazemos. Nós gostaríamos de agradecer de novo a todos os grupos do Facebook, aos grupos Espíritos dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Brasil, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal e todos aqueles que direto ou indiretamente contribuem para a realização desse evento de amor, desse evento de paz, de alegria. Lembramos, então, mais uma vez a todos de colocar água para fluidificar, como aquele remédio, né, que nós falamos todas as semanas, e pedindo ainda, mais uma vez, né, que se leve muito em conta a ingestão de água, porque a água é saúde, a água é vida, e os espíritos nos aconselham, a medicina, a ciência da Terra nos aconselha a ingestão de água, que aumenta muito, inclusive, a nossa imunidade. Então, essa solicitação que nós estamos fazendo todas as sextas-feiras. Nós gostaríamos de nos prepararmos para a oração inicial, para o início dos trabalhos, e nós contamos hoje com a presença da Elza Rossi, que carinhosamente atendeu o pedido e veio fazer a oração inicial. Elza, querida, é com você, fique à vontade. Pedro, uma alegria imensa estar com nossos irmãos e irmãs, preparando o nosso templo interior para conversarmos com Jesus, tirando esse momento para nós, e nós merecemos ter esse contato com o Mestre amigo. E através da prece, é o nosso diálogo que chega direto ao coração de Maria, ao coração de Jesus, aos nossos abençoados anjos de guarda, espíritos benfeitores que nos acompanham, que nos inspiram, que nos conhecem, que estão sempre fazendo o melhor por todos nós. Basta que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, Criador dos universos, onde estamos inseridos neste grão de areia, que é o nosso planeta Terra. Que alegria, Senhor Jesus! Sentir os corações amorosos unidos no mesmo propósito da autoiluminação, iluminando-nos como os mourões, como postes afastados. Conseguimos ir mais longe, levando a luz divina da palavra, da caridade, do amor ao próximo, abraçando a todos aqueles que se achegam até a luz. Assim, Jesus, que este evento de hoje seja mais uma luz a esclarecer em todos os cantos da Terra e dos universos, que a energia do amor, ela vai longe, ela vai se somando aos corações necessitados, a todos aqueles que se curvam diante da presença divina do Senhor. Senhor, que queres que eu faça? E assim fazendo o nosso melhor, vibrando na energia do bem, acalentando almas e corações necessitados que neste momento precisam ouvir uma prece, uma palavra amiga, um olhar caridoso, e aí estamos contribuindo na seara do Senhor Jesus. Que possa o nosso palestrante de hoje, o querido Eduardo, ser iluminado, inspirado por nosso Francisco de Assis, mentor da nossa casa, e que todos unidos possamos alimentar-nos das palavras que calam no coração. Abençoe a todos os nossos internautas, a todos os lares, as famílias que conectadas poderão assim, Senhor, assimilar um cadinho mais da tua palavra de amor. Sê conosco, Divino Mestre, amigo de todas as horas. Sê com todos os lares dos irmãos e irmãs aqui presentes, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. A hora que estivermos ouvindo é a melhor hora para estarmos conectados. Em nome de Jesus, dos amados benfeitores que cuidam de todos os grupos unidos para essa live, para as nossas retransmissoras, pedimos permissão, Divino Mestre, para iniciarmos o estudo, a palestra da tarde de hoje no Reino Unido. Que assim seja, Senhor Jesus. Gratidão.
Muito obrigado, Elza. Bem, amigos, então nós hoje recebemos com muita alegria Eduardo Manuel Araújo, que nos brindará com a palestra Ser, Viver, Conviver. Eduardo é engenheiro, escritor, poeta e velejador, autor dos livros Um Sonho Impossível e Ser, Viver, Conviver, membro do Centro de Letras do Paraná, com diversas poesias e crônicas publicadas. Então, com muita alegria, nós vamos receber o Eduardo. Eduardo, é com você, a palavra é sua, fica muito à vontade. Olá, boa noite a todos. Por aqui no Brasil, ainda boa tarde, né? Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, né, para uma reflexão em torno desse tema, o ser, viver e conviver. Esse tema, ele surgiu a partir do livro que eu lancei nessa semana, né, foi lançado esse livro, e está amplamente ancorado em todo o processo da doutrina espírita, né, é fruto de toda uma vivência que nós temos dentro do processo da doutrina espírita. E o ser, viver e conviver é uma aventura de descobertas e aprendizados, porque estamos na vida, estamos num processo de descobertas, né, sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre Deus, sobre a espiritualidade maior, sobre os outros, sobre como funcionamos na vida, né? E isso tudo é muito desconhecido para nós, né? Então, é uma aventura nesses territórios para nos descobrirmos. Eu vou começar mostrando aqui a primeira colocação que nós colocamos é sobre os ensinamentos de Jesus, para a gente compreender o contexto onde surge essa ideia desse livro. Ela surge a partir da base dos ensinamentos de Jesus, né? Que é ter o amor como essência da criação divina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que Jesus mostrou que essa resume toda a sua doutrina, né? O meu reino não é deste mundo, e o brilho é a vossa luz. Então, de Jesus nós emprestamos, né, todo esse contexto que nos orienta. De Kardec e Leon Denis, nós temos a questão do homem carnal e o homem espiritual, lá em Kardec, e Leon Denis nos fala de duas esferas de atuação e expressão, uma que é a personalidade e a outra que é a sede da nossa consciência. Então, dentro desse contexto, a questão é, se temos duas esferas de atuação, qual esfera que está no comando a cada momento da nossa encarnação? Se é o nosso espírito ou o nosso ego adoecido, ou seja, o nosso ego quando ele pensa que ele é o comandante da nossa encarnação, né? E aí confunde tudo. Então, nesse processo, a gente traz também de Kardec a questão do reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Então, além de termos esses dois lugares, temos esse esforço que tanto Kardec nos fala, mas Jesus já nos falou, Lázaro falou desse esforço, Santo Agostinho, Leon Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, todos falam em uníssono sobre esse esforço que devemos fazer para nos melhorarmos. E de um processo de autodesenvolvimento que é importante colocarmos ativamente em nossas vidas. Então, esse esforço que eles nos falam é o esforço de sairmos aqui de uma esfera de comando onde o nosso ego, de forma adoecida, está no controle da nossa encarnação e passarmos a ter o nosso espírito no controle da nossa encarnação. Muitos confundem com esse outro esforço aqui, ou seja, permanecendo no ego, tentar se melhorar. Quando a gente, por exemplo, está tentando ser muito bonzinho, coisa que ainda não somos, né? E cada vez que não somos bonzinhos como gostaríamos de ser, a gente dá uma chicoteada nas nossas costas, né? Diz, poxa, como é que pode? Ainda estou fazendo isso, tal. Então é uma briga interna, né? Então esse esforço aqui é um esforço de nós, dentro do ego, tentarmos nos melhorar, que é diferente do esforço
de começarmos a compreender o espírito que somos e vivenciarmos o espírito que somos, para ele sim, percebendo o ego que ele está disponível, a encarnação que ele está disponível, fazer a sua atuação a partir dali. Leon Denis também nos traz que o objetivo da evolução, deixa eu voltar aqui, nos traz que o objetivo da evolução, a razão de ser da nossa vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Ou seja, estamos aqui para aprender. Essa é a razão principal. Podemos ter momentos, vamos ter momentos certamente de felicidade, de alegria, mas isto não é o principal. O principal é o que estamos aprendendo. Então, nesse contexto, nós temos Deus e a sua criação. Nós, que é todo amor, criação divina, né? Dentro dessa criação estamos nós, né? Estou aqui eu, os outros e a vida. Então nós vamos viajar agora nessa representação aqui, onde temos Deus, a sua criação toda, que é toda essa representação que está nesse tetraedro, aqui nessa pirâmide, né? E aqui nós temos nos vértices, nós temos aqui eu, as outras pessoas e a vida. E nesse contexto, nós vemos que a criação, ela tem um primeiro plano, que é o plano espiritual. E no plano espiritual, nós temos, então, a partir do princípio inteligente, como nos está relatado por Kardec, nós temos a criação dos espíritos, né? Então, eu, enquanto espírito, e com o meu perispírito, estou representado aqui nesse pontinho, né? Sou uma criação, parte do plano espiritual. E parte da criação de Deus. Muito bem. Os outros espíritos são outros tantos pontinhos que estão aqui representados nesse ponto único, né? E a vida espiritual estaria representada aqui. Continuando nessa representação do que temos na criação divina, nós temos também como extensão da criação divina o plano material, que é a partir do princípio material. Então, aqui nós temos Deus e os dois princípios, né? O princípio inteligente e o princípio material. E a partir do princípio material, nós temos o nosso corpo, os outros corpos dos outros seres, e os outros seres e a matéria inanimada. Intermediariamente, aqui entre o espírito que sou e o corpo que tenho, eu tenho o ego, que é uma instância psíquica, né, que me dá identidade durante essa minha encarnação. As outras pessoas têm os seus egos, né? Então os outros egos estão representados aqui. E os animais não têm o ego, porque eles não têm individualidade, mas eles têm o quê? O instinto, né? Que é um traço de Deus direcionando a sua atuação na criação divina. Então essa é uma representação que nos mostra, dentro dos princípios da doutrina espírita, né, como que nós estamos dentro da criação de Deus. Aí temos o amar a Deus sobre todas as coisas, né, que Jesus nos coloca, né, amar o próximo e como a si mesmo. E o brilho é a vossa luz, né, que é um convite de Jesus para que a nossa luz brilhe. E nesse contexto, temos o meu reino não é deste mundo, o meu reino, que é espiritual, não é desse mundo aqui, que é material, né? Então aqui a gente vê como se encaixa a mensagem de Jesus dentro de todos os princípios aí e da doutrina espírita, né? Como que a gente vê esse casamento. E é nesse conjunto que nós fizemos todo o processo do pensar desse livro. Agora, veja, nós estamos aqui com toda a criação, com toda essa riqueza. Agora, quando nós estamos apenas no ego, aí nós estamos aqui, só no plano material, eu e meu ego adoecido, tentando viver a vida. Então, esse é um processo para a gente compreender o quanto que ele é limitador, né?
veja, de tudo isso aqui que eu posso enxergar a partir da visão da doutrina espírita, com Jesus, com todo o entendimento da mensagem de Jesus, aqui está o que eu enxergo quando eu estou, a partir do meu ego apenas, achando que eu sou aquele corpo que eu vejo do outro lado do espelho e a identidade, né, que está colocada nessa encarnação. Né? Então, para a gente ver como há uma redução violenta, assim, do nosso potencial. Né? E o livro ele está construído exatamente em cima desse processo, de como sair desse ego adoecido para retomar esse processo aqui de percepção de toda a criação. Né? Então, vamos em frente. Então, nós temos na criação divina eu, os outros e a vida. Né? Então, nesse desenho que nós vimos aqui atrás, ele tem 3 faces. Essa primeira face aqui, o que ela nos diz? Ela nos diz, nós estamos num triângulo, eu, os outros e Deus. Então, é a nossa relação com as outras pessoas no plano de Deus, no plano da criação. Já o número 2, que seria aquela face lá de trás, é eu, a vida e Deus acima. Então, o que são as minhas relações na vida dentro do plano de Deus. E aqui, na terceira face, nós temos Deus, a vida e as outras pessoas. Aqui estão as relações das outras pessoas no plano de Deus com a vida. Eu fiz questão de colocar essas 3 faces para a gente agora compreender algumas outras possibilidades que ocorrem a partir desse processo. Então vamos lá, vendo aquela primeira face, né? Nós temos Deus, plano espiritual, eu aqui enquanto espírito, com o meu perispírito, os outros espíritos e seus perispíritos, né? Essa é a visão espiritual da minha relação com os outros espíritos. À medida que nós colocamos o plano material, nós começamos a ter, então, o meu ego, meu corpo, os outros corpos e os outros egos. Então, aqui, nós vemos que a nossa relação, né, dentro dessa face aqui, que é o plano de Deus, a nossa relação, ela pode se dar de várias formas. Uma primeira forma seria essa aqui. Eu, em profunda relação com Deus, né, me relacionando com outros espíritos que estão também muito conectados e ligados a Deus. Isso aqui é um tipo de relação. Agora, aqui, já é um outro tipo de relação. É eu, numa conexão profunda com Deus, e um outro espírito, mas que não tem ligação com Deus. Ele se vê como espírito, mas não se vê imerso na criação divina, não percebe Deus, não tem Deus presente na sua vida e no seu viver. Ok? Aqui nós teríamos uma outra possibilidade, que é eu em profunda relação com Deus, diante de um outro ser que está totalmente preso no ego, ou seja, ele nem se vê como espírito, ele apenas se vê como ego. A outra possibilidade é nós, numa profunda relação com Deus, vermos pessoas que nem os egos não estão ali, é só corpos, né? Quando você vê aquelas pessoas muito animalizadas, a gente vê essas questões agora dos vícios, né, em que as pessoas perdem a identidade, perdem o ego, perdem personalidade, perdem tudo, né? Quer dizer, se eu estou numa profunda relação com Deus, me relaciono com essa pessoa que está ali na Cracolândia, é esse tipo de relação aqui que está acontecendo. Só para a gente ampliar um pouco o nosso olhar, porque às vezes a gente vê assim, não, eu estou diante de uma pessoa, então estou num relacionamento, né? Mas que relacionamento é esse, né? Aonde que eu estou e aonde que a outra pessoa está, né? Lógico que tem as outras possibilidades nesse mesmo plano, né? É a outra pessoa estar numa profunda conexão com Deus e eu não, né?
Eu simplesmente percebo o meu espírito, etc., mas não tenho uma ligação profunda com Deus, com a divindade, com o sagrado na minha vida, né? Com a presença de Deus na minha vida. Aqui já é a outra pessoa com uma relação profunda com Deus e eu preso no ego, né? Nem espírito percebo que sou, nem nada. Estou aqui andando com o meu ego, achando o meu ego inflado, no meu orgulho, no meu egoísmo, na minha sede de poder, de ser importante nesse processo. Então, seria uma relação desse tipo, né? Muitas vezes nós estamos aqui e nem percebemos que estamos diante de uma relação que pode nos trazer muitos aprendizados, né? E o outro tipo de relação é esse aqui, né? Nós, sei lá, de repente somos a pessoa que está perdida totalmente no vício, somos nós que estamos ali na Cracolândia, né? E nos relacionando com alguém que está conversando conosco e que é uma pessoa que tem uma profunda relação com Deus, que é uma esperança, né? Até de que eu saia daquele lugar, daquele espaço, daquela possibilidade. Muito bem. Vamos seguindo em frente, então. Agora, veja o que acontece quando, nessa mesma face ainda, eu elimino Deus, portanto, eu elimino essa face. O que eu fico? Eu fico em relações que eu posso construir, mas a partir de lugares que estão desconectados de Deus, né? Na situação anterior, nós vimos que nós tínhamos aqui essa conexão, né, com Deus, ou desse lado ou desse outro lado, né? Uma das pessoas estava profundamente ligada com Deus. Já aqui, à medida que eu chego aqui, eu não tenho nenhum dos espíritos está profundamente ligados com Deus. Então, é como se a gente tivesse algumas coisas, tipo um ego espiritual, né? Onde a pessoa, mesmo em espírito, ainda se acha muito poderosa e não admite Deus, e não assume Deus como o Criador, e não assume essa relação com Deus. Então, aqui, quando as relações acontecem aqui já são outros tipos de relações, né? Dois espíritos, né, se relacionando, mas dois espíritos que não admitem Deus, não estão em relação profunda com Deus. Portanto, essa relação vai ter alguma qualidade de espiritual, mas não tem nenhuma qualidade da ligação com Deus. Daqui também eu posso estar me relacionando com outros egos, né? Então daí é um espírito que não tem conexão com Deus, mas se relacionando com outros egos, com outros corpos, e assim por diante, né? No outro vértice aqui, onde nós temos outras relações. Então vejam que aqui, todas as relações que ocorrem nesse processo aqui, elas são relações sem Deus, né? Embora se admita a transcendência do corpo, embora se admita o espírito, não há Deus, né, na relação. E quando a gente elimina o plano espiritual, aí caímos... Desculpe, ainda que antes da gente eliminar, nós temos essa questão. O que nós temos enquanto que a gente está aqui? Espírito sem ligação e sem relação com Deus. É isso que acontece nesse plano. Agora, quando nós tiramos tudo isso, nós passamos a quê? A ter egos, simplesmente, né? Então, a conversa é entre egos, não se vê mais o plano espiritual, nem se percebe que se é espírito, né? E os egos se relacionam ou entre eles ou entre os corpos, né? São egos adoecidos, porque não se percebem enquanto espíritos, né? Se degladiando, lutando pelo controle e pela sobrevivência. Muito bem. E quando a gente tira o ego e tira toda a questão material, nós ficamos animais, né? Então, é uma relação basicamente animal. Animais agindo por instinto, se consumindo no prazer e na dor. Isso que é a visão apenas material, né? Sem nem o ego presente. Então, essa é aquela primeira face da relação nossa com as pessoas, né? Com os outros. Agora, na segunda face, que é aquela nossa relação com a vida. Então, aqui estou eu e aqui está a vida espiritual, né?
na medida em que eu percebo, trago o plano material, eu já trago, então, o meu corpo, o meu ego, e do outro lado, os outros seres, a matéria e a percepção no instinto, né? Então, aqui também, né, nós podemos ter uma relação, eu, profunda ligação com Deus, percebendo a vida vindo de Deus e toda a marca de Deus na criação. Posso ter uma relação com a vida dessa forma, né? Eu, com profunda ligação com Deus, mas apenas percebendo o plano espiritual e as outras questões, não percebendo Deus na vida. Eu percebo Deus na minha vida, mas não percebo Deus na vida, né? Nessa relação aqui. Uma outra relação é, não percebo, estou numa profunda relação com Deus, mas não percebo, na minha vida, eu percebo simplesmente a materialidade, não vejo o plano espiritual. E aí percebo o instinto nos animais, nos outros seres e na matéria, né? E aqui é quando eu não percebo nem o instinto, né? Eu só... É quando eu coisifico totalmente o mundo, né? Para mim, tudo são coisas, né? Então, a minha relação são com coisas, né? E aqui, da mesma forma, o outro tipo de relação, né? A vida, lógico, ela está nessa dimensão aqui e pode estar gerando essas outras formas de relação, né? E quando a gente tira Deus desse processo, nós ficamos, então, com o espírito, né, sem ligação com Deus, se relacionando com a vida, né? Aqui ou aqui, né? Ou eu percebendo a vida espiritual, ou eu não percebendo a vida espiritual, aqui ficando no instinto, né? Eu posso me perceber como espírito, mas estar me relacionando com a vida de tal forma que eu não estou percebendo a vida espiritual que está por trás da vida que eu vejo com os meus olhos, né? Essa é uma outra possibilidade. E aqui são as outras possibilidades que temos nesse mesmo processo, né? Que é a partir da vida espiritual, mas eu estando no ego, não percebendo isso, né? Ou estando no corpo, né? E quando a gente tira o plano espiritual, desculpe, antes de tirar o plano espiritual, ainda sobre esse trapézio aqui são espíritos se relacionando com a realidade material e espiritual, sem reconhecimento da divindade, né? Isso que está acontecendo nesse contexto aqui, né? Agora, neste contexto aqui, que já estamos apenas o ego, já não vemos o plano espiritual, nem nas questões da materialidade, a gente tem esse tipo de relação aqui, né? Então, nessa relação aqui, são egos adoecidos, é o meu ego adoecido, tentando dominar a natureza e a vida, que é, para ele, uma ameaça. Então, quando eu estou aqui sem o plano espiritual, a vida, ela se torna uma ameaça, é algo, né, assustador que eu tenho ali fora para conquistar, né? Pode vir alguém me matar, eu posso cair, eu posso me machucar, será que eu vou sarar dessa doença? Então, tudo fica dentro desse processo aqui, ok? E se nós estamos aqui, nós estamos naturalmente no medo, na raiva, luta e fuga diante das ameaças da sobrevivência, porque daí só sobrou a materialidade, nem o meu ego não está presente para me ajudar a equacionar essa questão. É a animalidade, na verdade, é quando nós estamos aqui totalmente no instinto animal, ok? E na terceira face, essa eu vou passar bem rapidinho, porque é a mesma coisa, né? São os outros espíritos nesse mesmo tipo de relação que eu mostrei entre eu e a vida. Agora são os outros e a vida, né? Porque da minha relação com a vida, eu que sei, né? E da relação dos outros com a vida, são os outros que têm essa relação. Então, ela está num outro patamar, por isso que é uma outra face. Embora sejam as mesmas questões, ó, todas as mesmas questões. Vou passar bem rapidinho aqui, só para a gente ver, né? Tira Deus da vida, tal.
entra aqui um aspecto que vai eliminando até o plano espiritual, com a realidade material, né? Chega ainda nos egos, sai os egos, e temos aqui o medo, a raiva, a luta e a fuga, quando os outros seres, né, estão apenas a partir do corpo, na matéria, se relacionando. Então, todo esse contexto aqui foi só para a gente trazer todo um embasamento de onde vêm essas palavrinhas aqui, o ser, o viver e o conviver. Então, nesse contexto, o ser está no desenvolvimento do nosso ser integral. Ou seja, nós, na nossa ligação com Deus, percebendo o nosso ego, desenvolvendo a nossa encarnação a partir deste lugar, né? O viver está na compreensão da vida. Então, é nós compreendendo as leis da vida, compreendendo a divindade presente nesta vida e nos desenvolvendo em harmonia com tudo isso. E o conviver é o desenvolvimento de relacionamentos conscientes, né? De espíritos que estão presentes na criação divina, que têm seus egos, né? E que estão buscando aprender aqui na vida material. Paulo de Tarso tem, na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, um outro motivador que está presente nesse processo do ser, viver e conviver é exatamente essa questão. Não é só da compreensão mental de tudo isso. Não é simplesmente de trazer para cá. Eu compreendo o que é o ser integral, eu compreendo o que são as leis da vida, eu compreendo o que são relacionamentos. Mas trazer para cá, né? Trazer para o fazer, para a vida, para o dia a dia, para a vivência. E é isso que Paulo nos traz, né? Se nós sabemos que somos espíritos, né? Andemos também no espírito, ou seja, é a nossa encarnação se processar a partir do espírito que somos, e não a partir do ego, né? Quando o espírito sai de cena e o ego está no comando, eu vivo a vida inferior, né? Aquilo que Leon Denis nos traz, aquilo que Kardec nos traz, o homem carnal, né? Na medida em que eu trago para a vida o meu espírito para o comando, o meu espírito percebe o meu ego aqui embaixo, né? Usa, ele é ferramenta de trabalho, mas ele não é o dono da encarnação. A encarnação se processa a partir daqui. É daqui que vem o comando da minha encarnação. Então, o ser, viver e conviver está muito nesse... ajudando a fazer, tentando trazer para a nossa vivência este processo aqui. Eu estou me batendo um pouco porque é o contrário aqui a imagem. Mas trazer para esse processo aqui, onde eu, enquanto espírito, né, estou direcionando o meu ego e a minha encarnação. E perceber isso. Momentos em que eu estou aqui, eu perceber que meu espírito não está presente e imediatamente começar a trazer determinadas práticas, atitudes que façam com que meu espírito volte para a cena. Ok? Então, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Essa é a fala de Paulo. Então, vamos em frente. Então, de toda aquela figura que nós vimos anteriormente, nós vamos situar agora aqui o ser, o viver e o conviver. E vamos associar com tudo aquilo que nós já vimos lá sobre Jesus. Então, o ser, ele está nessa dimensão aqui. Ou seja, eu, espírito, com o meu perispírito, percebendo o meu ego, percebendo o meu corpo e trabalhando a partir daqui, desse lugar, gerenciando a minha encarnação. Eu brilhe a vossa luz que Jesus nos traz. Está na dimensão do ser também a minha ligação com Deus, né? A qualidade da minha percepção da divindade, a qualidade da minha relação com a divindade. E a partir deste lugar e desta relação, o quanto que eu emano, né, disso para a vida, né? O quanto que eu trago de toda essa inspiração de Deus para a vida. Então, o ser, né, todo o contexto da palavra ser,
nesse ambiente do livro, né, que nós estamos comentando aqui, ele está nesse lugar. Como compreender melhor tudo isso aqui e como iniciar um processo vivencial mais forte em nossas vidas disso aqui. Ok? Amando a Deus sobre todas as coisas. E isso aqui é o amar a si mesmo, lá de Jesus. Né? É o brilhe a vossa luz e é o amar a si mesmo, porque amar a nós mesmos é sairmos do nosso ego, não deixarmos, porque nós estamos nos judiando quando estamos aqui na nossa encarnação apenas a partir do nosso ego. Né? Então, à medida que vamos para o nosso espírito, que a nossa luz começa a brilhar, que começamos a gerenciar a nossa encarnação desse lugar, nós estamos nos amando. Então, se amar nesse contexto quer dizer se conhecer enquanto espírito, se conhecer enquanto perispírito, se conhecer enquanto ego, se conhecer enquanto corpo, se conhecer como trabalhar nessas dimensões em conjunto, se conhecer na sua relação com Deus e se fortalecer e permitir que tudo isso emane para a minha encarnação em termos de atitudes e ações. Então, tudo isso está na dimensão do ser. Na dimensão do viver, que é a dimensão da vida lá, né? Nós em relação com a vida, nós temos que o meu reino não é deste mundo, então é a percepção clara de que a nossa realidade maior é a realidade espiritual, né? A percepção de que toda a realidade espiritual emana, está ligada, é um plano de Deus, né? E que é desta realidade que emana a nossa realidade material. Que a nossa realidade material não surge do nada. Ela está ancorada numa realidade espiritual que, por sua vez, está ancorada em Deus, né? Emana de Deus. Então, isso aqui é o viver, realmente, né? É nós, desta forma, sendo desta forma, vivendo, olhando para o mundo e para as pessoas e para os outros, para o mundo e para os outros seres e para a vida inanimada, desta forma aqui, né? Com essa conexão. E o conviver é esta relação, né? A relação entre eu e os outros. Então, está neste plano aqui, né? Então, é o amar ao próximo. Né? O conviver está bem na dimensão do amar ao próximo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha agora um pouquinho nesse, como que a gente desenvolveu esse processo dentro do livro, ok? Então, vamos lá. No desenvolvimento do ser integral, então, está a questão do brilho a vossa luz e como amar a si mesmo, ok? Basicamente, trata da disciplina de ampliação da nossa percepção e da mudança de nossas práticas. Então, é nesse contexto que estão escritos os capítulos que estão agrupados aqui no ser, né? Nessa disciplina, nesse esforço de ampliar nossa percepção e de mudar nossas práticas. E de começar a criar um processo mais consciente de autodesenvolvimento. Trazer isso para a nossa responsabilidade, chamar essa responsabilidade para nós, né? E aqui, só para a gente ter uma ideia, né, dos temas que estão desenvolvidos dentro desse processo e do desenvolvimento do ser integral. Então, primeiro o que é esse ser integral, né? A gente pensar um pouquinho mais sobre isso e pensar sobre como vivenciar melhor esse ser integral na nossa encarnação. Depois, compreender o que é a nossa percepção, como é que ela se forma e como é que ampliamos essa percepção e como que podemos começar a treinar essa ampliação da percepção. Uma percepção que envolve padrões, modelos mentais, mas envolve também emoções, sentimentos, né? Então,
como nos vemos nesses processos, assim, o que são modelos mentais, padrões, que padrões temos, quais são as emoções que estão aí, que estão nos desafiando, qual o seu papel, como é que elas operam, como que eu me torno mais consciente de tudo isso, né? E o autodesenvolvimento, ou seja, o autodesenvolvimento enquanto processo. Então, assim, qual é o processo consciente que eu tenho em minha vida, que está operando todo dia, toda hora, e que ajuda a me desenvolver. Isso é autodesenvolvimento. Então, aqui tem uma reflexão bastante nesse sentido aí, né? E a partir daí, do autodesenvolvimento, várias questões que nos ajudam a começar a degustar um pouquinho de alguns campos de autodesenvolvimento. Então, por exemplo, tempo de resposta, né? Desde que uma ação externa chega até mim, até eu responder, quanto tempo isso leva? Eu estou sendo reativo, ou seja, chegou, levou, né? A pessoa falou qualquer coisa, já tomou um soco na cara, o tempo de resposta é zero, né? Consciência nenhuma. A partir do momento que eu vou tomando consciência desse tempo de resposta e vou trabalhando com ele, e ele vai se ampliando, esse é o tempo que eu tenho para escolher a minha atitude. Então, é um tempo de consciência. Ali começou a consciência. Então, se eu percebo isso, eu começo a trazer isso para o consciente em minha vida. Começo a perceber como é que está o meu tempo de resposta. O locus de controle é a quem responsabilizo. Né? Não, sei lá, eu sou vítima, né? Então, pô, eu estou assim por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa dessa situação, por causa do coronavírus. Quer dizer, todo mundo, né, é responsável pela situação que eu me encontro. Então, isso é um locus de controle externo. Eu só estou jogando para o mundo a responsabilidade das minhas escolhas, né? Já o locus de controle interno é o que eu fiz ou deixei de fazer para que isso acontecesse. Como é que estão as minhas escolhas, né? Então, é locus de controle. Então, começar a tornar isso perceptível na minha vida, em que momentos eu estou fazendo locus de controle externo, que momentos que eu estou fazendo locus de controle interno. Estar no centro ou fazer parte, né? Como é que está a minha tendência? Eu tenho tendência a ser o centro das atenções, o centro das atividades, ser o comandante, da líder da coisa? Ou eu consigo, em mais momentos, fazer parte das ações que estão acontecendo, sendo apenas mais um, colaborando com aquilo que eu posso? Então, é uma percepção, né? A outra é julgamento e discernimento, né? Trazer para o consciente, assim, essa frase, esse pensamento que acabou de passar na minha vida, ele contém algum julgamento? Sim ou não? Né? E vamos refinando, que a gente vai compreendendo o quanto que julgamos, o quanto que fazemos de suposições sobre as pessoas, né? E já o discernimento é o contrário, né? Ou seja, a partir de uma situação que eu vejo e que eu não acho interessante o resultado dessa situação, o meu discernimento vai dizer, não, eu não faria isso, mas eu não uso isso para julgar o outro, né? Isso é apenas o meu discernimento. Uma forma de eu construir o meu discernimento para que as minhas escolhas e as minhas decisões possam ser melhoradas a partir do meu discernimento. Daí a angústia e frustração, né? Como é que funciona esse processo, né? Estou ali diante de uma decisão, né? Vou, não vou, fico angustiado, né? Aí acabo de decidir e já me frustro, né? Porque tinham dois caminhos, né? Eu fiz esse caminho aqui, deixei de fazer esse, né? Então eu fico fazendo esse caminho aqui e comparando com o outro. E aí me frustro, né? Puxa, mas eu acho que o outro caminho era melhor, não sei o quê, papapá. Essa comparação, eu me frustro, né? Então, como é que é esse mecanismo? Por que ele acontece? Como que ele acontece? Está acontecendo em mim? Em que situações? Né? Aí o desapego, né? Essa questão a gente compreender que estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? As coisas estão aqui, nós vamos nos utilizar delas, mas elas não são nossas, né? Então, compreender o desapego, entender aonde que ainda temos apego, né? E o apego, aqui estamos falando do apego às coisas materiais, mas estamos falando também do apego às pessoas, né? Do apego às coisas, né? Já no desapego sutil, vem a questão do apego a ideias, né? É quando eu acabo de aprender alguma coisa e eu me agarro naquela nova ideia, achando ela maravilhosa,
quero falar para ela, para o mundo inteiro, mas me fecho nela. Eu percebo ela como tão maravilhosa que ela é tudo que eu acho que é verdade. E aí eu me fecho. Esse é o apego sutil. Me apeguei numa ideia, né? Nós sabemos que, como só sei que nada sei, né, de Sócrates, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu acabei de aprender alguma coisa é dizer, não, eu só estou tendo mais uma visão de alguma coisa, mas tem muito mais. Então, já solto, né? Não fico preso naquela percepção que eu acabei de ter, porque se eu me prender, eu estou apegado, né? Então, nessas várias questões, a gente vai tendo a oportunidade de ir trabalhando determinados elementos concretamente nas nossas vivências, né? Para a gente ir sentindo a transformação acontecendo, a gente saindo daquele ego adoecido e tudo isso nos levando para o nosso espírito no comando da nossa encarnação, né? E com isso a gente começa a já fazer a diferença entre dor e sofrimento, né? Porque a dor vem para nós. Sofrer com ela é uma opção, não é automático, né? Então, na hora que eu desconecto o sofrimento da dor, já vem também uma outra percepção. Esta dor está aqui, está para me ensinar, deixa eu tentar entender, aprender. Mas não deixa eu ir lá para o quartinho e ficar sofrendo com ela, me martirizando com isso, né, deixando minha energia cair profundamente. Pelo contrário, quero elevar minha energia para que eu consiga sair dessa, né? Então, nesse processo de separar a dor do sofrimento. E a somatização, que é justamente o resultado de quem, diante de uma dor, fica num sofrimento infinito, né? O que acontece? Somatiza, né? Então, diante de uma dor, às vezes até psicológica, né? Uma mágoa, por exemplo, né? Que eu fico ali sofrendo com aquela mágoa e fico sofrendo. O que vai acontecer? Somatização, né? Vai aparecer um tumor em algum lugar meu, tal, que eu mesmo criei, né? Por essa razão, nós já sabemos disso, né? A ciência hoje já nos mostra isso, claramente, né? Aí vem a percepção, uma ampliação, o que é consciência espiritual e o que é ego. Então, nesse ponto, a gente já consegue ver mais claramente, a partir de todos esses experimentos, o que é estar no ego e o que é estar no espírito, né? E a partir deste lugar, dá para começar a cultivar o nosso espírito, né? Através da meditação, dos valores humanos, olhando as virtudes e vícios que podemos cultivar, tornando o nosso olhar mais apreciativo e não negativo, né? Sempre depreciativo, um olhar apreciativo para a vida, para as pessoas, para as coisas, para os projetos, né? Então, aqui nós já estamos, então, se aqui nós estamos tentando cuidar para que o nosso ego, né, não tome conta e vá devagarinho entrando ao nosso espírito, aqui nós já estamos com o nosso espírito e fazendo escolhas espirituais. Já estamos fazendo ancoragem do nosso espírito na nossa encarnação, né? E com isso, nós estamos sendo a mudança que queremos ver no mundo, é aquilo de Gandhi, né? Então, eu não estou mais brigando com os outros para que os outros mudem e tudo aconteça. Não, eu estou mudando, estou sendo um ser melhor para o mundo, e por isso eu estou sendo a mudança que eu gostaria de ver lá fora, com outras pessoas, né? Então, isso tudo só na dimensão do ser, né? Agora, quando nós vamos para a dimensão da compreensão da vida, aí nós estamos no amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu reino não é deste mundo, né? E na compreensão é uma dedicação ao conhecimento das leis da vida e práticas em harmonia com elas. Não adianta eu conhecer as leis da vida e eu não estar em harmonia com essas leis. Quer dizer, daí é só conhecimento mental, né? Só está aqui. Não está acontecendo nada aqui, coerente com o que está aqui. Então, assim, conhecer as leis da vida é muito importante, né? Mas tão importante quanto isso é começar a trazer elas para cá, para o meu fazer, para o meu viver, para a minha atitude. Sem isso, ela é um diletantismo mental apenas, né? Então, na compreensão da vida, vem esse processo de compreender as leis, mas iniciar uma prática de vida mais em harmonia com essas leis, né? Então, vamos lá. Esse é o contexto dos capítulos que estão dentro da compreensão da vida. Então, começa
se nós queremos compreender a vida, a primeira coisa que é importante, e inclusive eu estava outro dia lendo em Kardec e tal, ele faz toda uma questão mostrando a importância dos outros aprendizados que vieram antes, né, da doutrina espírita. Porque sempre estivemos, enquanto ser humano, tentando entender a vida. Então, existem muitos aprendizados que estão presentes nesse processo e que é importante a gente conhecer, para a gente, a partir daí, vermos como está a nossa cosmovisão. Porque se eu olho nos aprendizados ancestrais, eu posso aprender muita coisa, que posso trazer aqui para a minha cosmovisão. Minha cosmovisão é assim, é como eu vejo o mundo e a vida. Né? Minha visão do cosmos, minha visão do mundo, minha visão da vida. A partir de uma cosmovisão, a gente deriva uma filosofia, a gente deriva uma pedagogia, né? Uma psicologia, né? Mas a partir de uma cosmovisão, quer dizer, qual é a visão de mundo? Né? Então, o Espiritismo trouxe isso. O Espiritismo trouxe uma outra visão de mundo, completamente diferente da visão de mundo que estava aí. Né? E com esta cosmovisão, nós temos, digamos, as ferramentas, as atitudes, o que faz sentido muda completamente, por causa dessa cosmovisão. E aí, a partir da cosmovisão, hoje nós sabemos, né, que na base da vida nós temos o quê? Energia. Né? Então, muito antes de eu ver uma mesa, uma cadeira, um cachorro, um gato, eu vejo tudo isso como energia. Né? A mesa é energia, a cadeira é energia, o gato é energia, o cachorro é energia, né? Em termos de constituição física material. Não vamos entender enquanto vida, né? Mas enquanto constituição física material, tudo é energia. Enquanto vida, nós temos o princípio vital, né? Aí é outra coisa. E daí, a partir da compreensão da vida enquanto energia, então, veja, é compreender e praticar. Quer dizer, se eu assumo que a vida é energia, eu preciso estar coerente com isso. Então, eu vejo a energia das situações, da vida, a minha energia, a energia das pessoas, eu começo a trabalhar com isso, de forma concreta. Não é algo abstrato, é algo concreto. Então, por isso que eu digo, não adianta a gente compreender que o mundo é energia. É preciso a gente trazer para cá, lidar com um mundo que é energia. Um mundo interno nosso que é energia também. Né? Muito bem. Aí, a partir dessa constatação de que tudo é energia, vem imediatamente a compreensão do que é realidade e o que é ilusão. Né? Aí nós vemos, então a mesa não é mesa, lá atrás da mesa tem energia. Então esse corpo de Eduardo não é isso, lá atrás tem tudo energia, tem um monte de elétrons, tal, sendo trocados, tal, não tem nada parado aqui nesse processo. Então, nós vamos nos apropriando dessa questão do que é realidade e o que é ilusão. E o que é realidade é o que é espiritual, né? E o que é energia, é o que está na base da vida. O resto é ilusão, são formas, né? E como as formas se apresentam, né? E aonde o ego se perde, né? O ego se perde muito nesse processo aqui. Por exemplo, quando nós estamos só no ego e não estamos no espírito, a realidade não existe, nós estamos só na ilusão. Né? Nós estamos só vivendo a ilusão. Porque não estamos conscientes da vida espiritual, dos espíritos que estão aí, de Deus, de tudo mais. Quer dizer, a realidade mesmo está de fora do meu olho. Né? Eu estou vendo só aqui uma ilusão material, né? No meu processo. E a partir da compreensão da realidade da ilusão, vem também a compreensão da impermanência das coisas. Ou seja, nada, né? Tudo muda, né? Lembra que Chico Xavier passa, né? Isto também passa. Então, as situações passam, as coisas passam, as pessoas passam, né? Tudo passa. Por quê? Porque nós estamos aqui só para aprender, né? Estamos aqui só para aprender e essa é a forma de nós aprendermos aí, né? Mas nada disso fica, né? Tudo isso segue em frente, né? Aqui dá para lembrar muito de Lavoisier, né? Na matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia em permanente estado de transformação. E a partir daqui a gente começa a compreender também outras leis da vida, né? A lei de causa e efeito, né? Que tudo são ciclos, né? Na vida a gente vê inverno, primavera, outono, verão, outono, né? As 4 estações seguindo, né? Então, a gente vai vendo sempre
os ciclos, né, presentes na vida, né, a lua nova, a lua cheia, né, todas as luas que passamos. A gente vê o ciclo de decomposição das coisas e depois de reconstituição. Então, são ciclos, né? Temos também a interdependência, ou seja, nós não vivemos sozinhos, né? A nossa vida é uma vida de relação, nós estamos em relação com tudo e com todos, né? Percebemos o fluxo, né? Tem sempre algo, parece que pedindo para acontecer. Se eu estiver mais atento, eu começo a fazer essa leitura, né? Mas espera aí, o que está pedindo para acontecer? Deixa eu ver como é que sou eu dentro disso que está pedindo para acontecer. O que dá para eu fazer nesse processo? Aí, atração e sincronicidade. Então, a partir desse processo, a gente começa a conseguir perceber em nossa vida o quanto nós atraímos as situações para nós, né? E o quanto as sincronicidades acontecem, né? As famosas coincidências, que não são nada coincidências, né? Nossa, eu estava pensando em fazer um projeto e você veio aqui me oferecer ajuda, que interessante. E o outro me falou daquele livro que é tão importante para esse projeto. Então, as sincronicidades, né? E com tudo isso, a gente começa realmente a fluir, a entender a abundância que é a vida, né? Na hora que eu fluo em harmonia com todas essas leis que estão aí na vida, eu começo a perceber a abundância. Nossa, como é fácil viver, como as coisas vêm, como as coisas florescem, né? E no conviver, nós temos o desenvolvimento dos relacionamentos. Então, nós temos ligação com amar a Deus sobre todas as coisas aqui, né? Porque o outro é criação de Deus também, né? E o amar ao próximo. E aqui está o quê? O conhecimento e a prática de elementos chaves para relacionamentos conscientes. Então, nesse conjunto de capítulos, vem, de novo, veja que sempre vem a palavra prática aqui, né? Porque conhecimento sem prática, ele é uma coisa meio que inócua, né? Porque ele não gera transformação. Na hora que o conhecimento se torna prática, aí ele gera coerência, ele se torna transformação, né? Então, é conhecimento e prática de elementos chaves para relacionamentos conscientes. E aí nós entramos aqui, né? Ouvir e escutar, qual que é a diferença, né? Quando que eu estou realmente aqui, diante do outro, escutando o que o outro está falando. Como ter um diálogo de qualidade, consciente, amplo, com todos os espaços para que as posições sejam colocadas, né? A partir do diálogo, começa a compreender, então, a importância da empatia, né? Do estar no mundo do outro, compreender as falas do outro a partir do mundo do outro, a diversidade de outros que existem por aí, né? Os diferentes saberes e como importam esses diferentes saberes, né? Vou percebendo também daí essa questão do espelho, né? Que o outro é meu espelho, naquilo que me incomoda no outro, tem algo para mim, para eu aprender. Começo a perceber a separação entre eu e o outro, não é porque o outro está nervoso que eu também vou ficar nervoso, né? O outro está nervoso, é questão dele, é o momento dele, eu não estou nervoso. Não tem por que entrar no nervoso dele, né? Então, começa a ver essa separação e o perdão, né? A partir do momento que eu compreendo a diversidade, os saberes, estou com empatia, o perdão se abre, né? E aí eu começo a poder viver, escolher viver, não mais no medo, mas viver no amor. E compreender quanto eu vivia no medo e quanto que eu vivo no amor, nas relações, né? Não entro na relação com medo, entro na relação com amor. Qual que é a diferença? Como que é uma coisa e outra? E a ética do cuidado que nos mostra que ninguém ama, ninguém cuida daquilo que não ama. Mas ninguém ama aquilo que não conhece. Então, a ética do cuidado vem aqui como um coroamento, um convite a conhecermos as pessoas, a conhecermos a vida. Para, ao conhecermos, nos apaixonarmos por isso que conhecemos. O amor vem do conhecimento. E esse amor que vem do conhecimento gera cuidado. Aí eu começo a cuidar daquilo que eu já conheço profundamente. Por conhecer profundamente, eu não tenho como não amar, né? É como você vê um guri que começa, olha na luneta e vê o céu estrelado à noite. E aí ele, nossa, o que eu estou enxergando aqui? Né? Comecei a conhecer uma outra coisa. E quanto mais ele vai conhecendo as estrelas que estão ali, as constelações, as galáxias, mais ele vai se apaixonando. E lá na frente é um grande astrônomo que começa a cuidar de tudo isso, né? Cuidar da forma como nos relacionamos com o cosmos.
Então, a ética do cuidado diz disso. Um biólogo, né, um menino que olha no microscópio e vê uma célula se mexendo, ele começou a conhecer uma outra coisa apaixonante. E aí ele vai amar aquilo, vai adorar aquilo, porque vai querer entender como é que aquilo funciona, tal, e por amar aquilo, ele vai cuidar, né? Vai cuidar da vida, é o biólogo cuidando da vida. Então, esse é o princípio da ética do cuidado que a gente trabalha aqui, como na questão dos relacionamentos. Para aí chegarmos no relacionamento consciente, ou seja, no eu, em espírito, a partir do meu espírito, na minha relação profunda com Deus, compreendendo que tem um ego, que tem um corpo, que estou na materialidade, que é só energia, me relacionando com outro, que é tudo isso também. É um universo tão complexo quanto o que eu estou trabalhando. Isso nos traz a paz nas relações, né? Então, fecho com a frase de Paulo, que eu acho que ela resume bem o espírito do porquê dessa nossa conversa. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, é a busca do desenvolvimento nosso espiritual, mas muito mais do que isso, da coerência das nossas vivências em relação a tudo isso que já conhecemos. Então, muito obrigado, gratidão profunda por essa oportunidade de reflexão e estamos abertos aí agora a perguntas aí. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Enquanto não vem, eu gostaria de fazer aqui uma observação, Eduardo. Assim, de uma maneira bastante simples, naturalmente, porque tudo que você falou desse contexto todo foi fantástico, foi extraordinário, porque é muita informação positiva, muita coisa boa, né? Muita coisa para se refletir, para se identificar, enfim. Mas, assim, o que me chamou bastante atenção no início, quando você falou, eu vou falar de uma forma bem simples, é a questão do objetivo da vida, porque isso é uma coisa muito comum, até, que acontece com a maioria de nós. Porque essa felicidade terrestre que você fala é que a gente normalmente busca nas questões terrenas daqui, né? Da materialidade. Então, nós não temos dificuldades ainda em entender quando nós temos um problema de saúde, quando nós temos um problema, uma queda financeira, sei lá, alguma coisa que nos causa dor, né? E porque nós buscamos a felicidade realmente, por causa do ego, nós buscamos a felicidade e a paz nessas questões. Mas você colocou, entretanto, ali muito interessante que isso são instrumentos, né, para que nós possamos aprender, porque o objetivo da vida não é ser feliz aqui, é o aprendizado para a vida eterna, nós somos seres imortais, né? E quando nós buscamos realmente essa realização através das coisas materiais, e as coisas sempre vai acontecer algum problema, nós nos sentimos infelizes e achamos que o mundo está todo contra nós e acaba sendo um entrave para que a gente possa conquistar essas conquistas mentais que a gente necessita através do aprimoramento, do aprendizado. Então, eu achei bastante interessante essa colocação. Claro, repito, dentro de todo esse contexto que você colocou aí, que é muito abrangente, muito profundo, né? Mas, assim, esse aspecto eu acho interessante, porque acontece com muita gente, eu ouvo muito falar isso. Eu não estou bem porque eu estou com um problema tal, eu não estou bem porque eu estou com um problema tal. E a pessoa se lança naquele desânimo, né? E acaba, às vezes, perdendo oportunidades preciosas para conquistar tantas coisas importantes, né? Nesse processo de aprimoramento. Não sei se você gostaria de dar uma falada sobre esse aspecto aí. Acho bem importante o que você traz, Pedro. Eu vejo que a coisa começa realmente no amar a Deus, né? Então, essa nossa relação com Deus que é algo muito fundamental, né? Então, a partir do momento que a gente investe mais nessa relação com Deus, a gente começa a compreender, se Deus está no comando e acima de tudo, né? Nos criou por amor. Se tudo é amor, então, assim, essa dor aqui profunda também é amor, né? Meu filho morreu, também é amor.
Porque eu não posso, daí, né, ela diz, não, essas aqui foi Deus, essa aqui não sei, acho que ele estava dormindo, acho que ele estava, né, meio cochilando, por isso que aconteceu, né? Não dá, né? Aí eu não estou numa relação com Deus. Então, é um exercício, né? Peraí, Deus está no comando desse processo. Esta dor veio, e é o melhor, cara, é Deus me dando um abraço, assim, muito carinhoso, mas muito carinhoso. E é fácil de entender, é só pegar aquela passagem de Jesus, né? Quando ele faz aquela tarde de curas e descem o paralítico pelo telhado, né? E depois está ele, no final da tarde, está ele com Pedro sentadinho lá na beira do mar e Jesus está chorando, né? E aí Pedro pergunta, poxa, mestre, mas curamos tanta gente, tanta coisa feita, uma tarde maravilhosa, como é que pode? Por que você está chorando? Não consigo entender. Daí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, você acha que eu vim aqui para curar os corpos? Eu vim aqui para curar as almas. Então, assim, daí ele relata, né? Sabe aonde está aquele paralítico, né? Está lá, bebendo com os amigos, com as prostitutas, tal, não sei o quê, na mesma vida que estava antes. Então, assim, sem a paralisia, é aquilo, né? Então, qual é o amor de Deus? Trazer a paralisia, né? Para ver se gera uma inflexão, né? Naquele processo. Então, agora, a gente trazer isso para qualquer situação na nossa vida é um exercício, né? Porque é sempre isso, né? Então, é preciso, né? A gente passa por alguns momentos profundos, né? E às vezes depois vem um outro despertar, vem uma outra qualidade de vida, né? Quantas pessoas que, né, têm experiência de quase morte, né? E a partir dali vem uma mudança profunda de vida, né? Quer dizer, foi ruim aquela experiência de quase morte? Ou foi realmente a melhor coisa que aconteceu na vida daquela pessoa? Acho que é por aí, acho que é a reflexão que eu gostaria de fazer. Eu vi que a Elza fez uma pergunta, isso, se puder. Como fazer para despertar o ser materialista? O culto ao poder efêmero e material e ter uma visão verdadeira, assim ajudando a vida. A primeira questão que eu vejo nesse processo do despertar, eu acredito muito na questão da experiência, né? Porque eu vejo que tem dois jeitos assim que a gente tenta lidar com essa questão do despertar. Um jeito é assim, eu percebo questões difíceis que eu tenho que lidar, tal, e trago e fico lutando com elas. E é uma luta, né? E uma outra questão é assim, eu começar a vivenciar o meu espírito de verdade, né? Então, assim, por exemplo, a meditação, né? Então, deixa eu tentar entender o que é esse negócio de meditação, entendi, agora deixa eu tentar ver alguns tipos, como é que faz, começo a praticar e começo a entrar naquele espaço. Interessante, um espaço interessante. Ou vou no centro, tal, me convido, né, para ser passista, e eu aprendo lá as técnicas do passe e começo a fazer passe. Nossa, mas que interessante, né, como é gostoso, como a gente se renova nesse processo e tal. Então, assim, é o experimentar ser espírito aqui, né, nesse processo. Então, qualquer questão que nos leve a esse espaço, né, um espaço de oração, um espaço como esse aqui, né, de reflexão profunda sobre a vida, sobre a espiritualidade, etc., que eu sinto uma vibração boa nesse momento. Então, são momentos que me levam para o espírito, né, é onde eu estou em espírito. Então, à medida que vamos ampliando isso, a gente vai compreendendo aquilo que Leon Denis nos traz muito claramente, né? O homem material, que está no ego, vive os prazeres materiais, as questões materiais, o sofrimento material, tudo aquilo, a vida inferior, como ele chama, né? E o outro, que é o ser espiritual, vivendo a vida material, ele vive os prazeres espirituais. Então, a questão, que prazeres são esses? Né? Então, se nós buscarmos mais os prazeres espirituais, nós naturalmente vamos gostar e vamos nos apaixonar e vamos querer mais. Então, é outro jeito da gente puxar esse caminho de evolução. Então, por exemplo, o exercício da gratidão, né? É algo profundo, por pequenas coisas do dia a dia, vamos só agradecer qualquer pequena coisa.
Pronto, ali já começa um exercício. Nossa, mas olha, interessante, foi gostoso, né? Fazer essa gratidão. Outra, vou olhar uma pessoa que eu só vejo coisa negativa, deixa eu... Cara, se eu só estou olhando coisa negativa, o meu olhar que está ruim. Então, assim, quais são 3 coisas positivas sobre essa pessoa? Então, nossa, aí eu começo a olhar, isso muda a relação, daqui a pouco aquela pessoa é minha amiga de novo, estou lá conversando, está tudo bem. Nem sabia por que eu estava brigado, né? Por quê? Porque esse olhar espiritual, esse fazer um olhar apreciativo sobre alguém que eu estou olhando negativamente, porque se eu estou olhando negativamente, só vendo o aspecto negativo, quem está olhando é o ego, adoecido, que acha que ele é o cara e ele está no controle, ele é o bonito, o bonzinho, é o tal, né? Agora, quando eu me forço nesse momento a olhar 3 qualidades, mas como assim 3 qualidades? A pessoa é horrível, como é que pode? 3 qualidades, pode enumerar aí. Tem, né? Na hora que eu me forço a isso, né, esse forçar a isso me força a ir para o espírito, porque só o espírito vai conseguir enxergar isso. Né? O meu ego não vai conseguir enxergar isso, de jeito nenhum. Né? Eu estou preso naquilo, naquela visão negativa sobre aquela pessoa. Né? Então, são elementos que ajudam a nos libertar. E por aí vai, né? Quer dizer, eu, por exemplo, sei lá, gosto de correr, então eu vou fazer uma corrida sistematicamente na minha vida, e a gente sabe que a corrida leva à meditação, a maratona, né? Vou fazer uma maratona, e a gente sabe, a maratona é uma tremenda de uma meditação, ou vou fazer caminhadas na natureza, apreciando as coisas, né? Então, trazer mais para a nossa vida momentos de espiritualidade, para que isso nos fortaleça, para que a gente tenha esse prazer, para que a gente queira mais disso, né? E isso nos ajuda a levar para uma vivência espiritualidade maior. O outro lado, nós estamos até com a Academia do Espírito, eu já vou deixar aqui um spoiler aí, uma primeira falinha, quem sabe vai ser uma próxima nossa aí. Na Academia do Espírito, nós estamos com 2 grupos que estão fazendo exatamente essa questão. O lado positivo, como trazer mais espírito para a nossa vida, e o outro lado é assim, tá, e quando aparece o troço pesado, aconteceu uma situação e eu estou com raiva, mas muita raiva, né? Então, assim, vamos nos observar durante a raiva. Observar o que está acontecendo. No fundo, é uma meditação que eu faço. Só que o foco da é a respiração, vão ser as sensações que a raiva causa no meu corpo. E isso é uma estratégia para que o meu espírito, naquele momento de raiva, que é um momento de ego profundo, que o meu espírito se apresente. Eu inverto a sala de comando que estava aqui para cá, né? E aí, a nossa raiva, começa a estudar sobre a raiva. Raiva é energia. Raiva não é boa nem ruim. Raiva é energia. Olha, tem uma quantidade de energia disponível muito grande, né? E agora, qual é a tua escolha? O que eu quero fazer com essa quantidade de energia que está aqui na minha frente? Né? Quero ficar brigando, tal, xingando os outros, pensando mais coisas, fazendo mais suposições, gastando toda essa energia aqui comigo mesmo e fazendo o quê? Somatizando, né? Gerando tumores aqui no meu corpo? Ou não? Peraí, o que está no meu controle? O que eu posso fazer de bom sobre essa situação? E vou me ocupar com isso. Pronto, daí vai a energia de gente que transforma o mundo, que faz projeto, que cria coisas, para exatamente reverter aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, acho que, assim, desculpa, foi um pouco longa aí a resposta, mas eu sugiro até que a gente faça mais tarde a Academia do Espírito. Aqui eu tenho 2 falas sobre isso, seria bem legal, assim, para a gente continuar a nossa conversa. Eu gostei muito do entender e praticar, viu, Antônio? Oi? Eu gostei muito do entender e praticar. É um desafio, né? E quando o ser, da Web Rádio Fraternidade aqui, quando o ser encarnado, espiritualizado, por renúncia e amor ao ser da Cracolândia, e tenta ajudar. Como ver isso? Bom, lembra que nós mostramos, inclusive, essa relação, né? Uma das relações que eu mostrei é um espírito que está lá em profunda relação com Deus, compreendendo toda a espiritualidade, atuando a partir do espírito que é, falando com a pessoa da Cracolândia. E aí, assim, aí vem a seguinte questão. Nessa relação, se nós estamos nessa condição, primeiro, estamos dentro da criação divina. Estamos diante do quê? Estamos diante de um espírito. Muito mais do que um corpo, do que uma vida que está se extinguindo às vezes, tal. Nós estamos diante de um espírito.
né? Que espírito é esse, em que ponto que ele está, e qual... Outra, ninguém muda ninguém. Nós podemos criar condições, estar presente, apoiar para que a pessoa mude, né? Então não adianta nós achar que nós vamos virar a chave lá e vai resolver. Nós podemos criar condições, né? Quais são as condições? Ouvir. Quais são as condições? Falar. Qual é a outra condição? Alimentar. Qual é a outra condição? Quer fazer um internamento lá, tem uma clínica legal? Vamos. Quer tomar um passe, quer ir no centro, quer conversar, né? Então, são as ações que nós temos em volta. Agora, temos garantia de que isso vai transformar a pessoa? Não. Temos que ter essa humildade, né? Eu vou, enquanto espírito, me aproximar da pessoa da Cracolândia, mas sem expectativa de que eu vou transformá-la. Né? Porque se eu chegar ali com a expectativa de que eu vou transformá-la, já é meu ego que chegou ali, não é meu espírito que chegou ali. Porque já virei Deus, né? Já virei Deus, eu que vou transformar, né? Então, é ter essa condição, né, para que a partir de um lugar de paz eu compreenda e escolha qual a melhor atitude naquele momento. Às vezes é o silêncio, às vezes é ouvir, né, às vezes é alimentar, às vezes é acolher, né, às vezes é só convidar para um outro lugar. Então, é o que surgir do meu lugar de paz vai ser meu espírito que vai estar, né, colocando naquele momento. Eu acho que surgiu uma outra pergunta aqui que eu perdi aqui, eu não consegui ver. Não sei se respondi aí, não sei para quê. Bem, pessoal, tem uma aqui. Ah, não, cópia. O Gilson fez um aviso aí. É só para fazer essa observação. Esse livro, ele está... Eu fiz ele com distribuição gratuita, né? Ele vai ter preço de venda lá na Amazon, se não me engano, mas só porque daí tem o R$2 lá do custo deles lá. Mas, assim, esse livro ele é para ser distribuído à vontade, né? Então, quem quiser, é só colocar aí. Eu até faço o seguinte, eu mando a cópia mais atual para vocês, e a partir daí, quem quiser, é só compartilhar. Ok, Eduardo, muito, muito interessante. Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente, foi extraordinária essa explanação, no sentido de que muitos conteúdos muito importantes para todos nós, para um aprendizado efetivo, né? Mas como eu falei, entender e praticar, né? Esse é o convite, porque às vezes é só entender, nós não saímos do lugar, né? Então, é muito importante. E para isso precisa muito perseverança, persistência, porque às vezes a gente não vê resultado imediato e às vezes as pessoas desanimam, a gente acaba desanimando, né? Então, entender que cada situação tem que ser vivida de acordo com a necessidade de cada um. Cada um tem pessoas que demoram mais para entender, para dar um passo, tem gente que demora menos. Então, é um processo de cada um. Então, nós devemos ter, inclusive, paciência conosco mesmo, também nesse processo todo. Mas foi muito bom, nós agradecemos imensamente, de coração. Se você não tiver autocompromisso e conseguir ficar na continuidade, nós já estamos próximos do fim, mas né, se você tiver algum outro compromisso, por favor, fique muito à vontade. Bom, ok. Muito obrigado, então, pela oportunidade aqui de estarmos juntos, né? E estamos sempre à disposição aí, né? Dentro desse processo de dividir um pouco daquilo que a gente vai tentando, né? Até eu não fiz essa observação, mas assim, esse livro ele tem uma característica assim, eu me obriguei a escrever apenas aquilo que eu, de alguma forma, estou tentando trabalhar comigo mesmo. Então, esses temas eu me autorizei a falar por causa disso. Não que eu já cheguei lá, nem que virei santo, muito longe disso, né? Mas assim, estou trabalhando, né? Brinco com essa história do olhar apreciativo, do julgamento e discernimento, brinco com todas essas questões. E falo brinco porque é uma aventura e é amoroso, né? A gente tem que saber acolher a gente mesmo. Estamos no ponto que estamos, então vamos brincar de nos melhorar. Não precisamos chicotear, né? Dá para brincar de se melhorar. Vamos brincar mais com essas coisas. Elas são divertidas e, olha, muito divertido, né?
Então, é só essa característica eu acho interessante a gente colocar, porque tem muitas outras questões que não estão aqui, né? Mas essas, especialmente, estão aqui por esta razão. Tá bom? Ok, querido, muito obrigado, viu? Obrigado. Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade, então. Nós gostaríamos de convidar o Alexandre, que é do grupo da Swindon, para fazer a prece do passe. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, fique muito à vontade. Bom, antes de mais nada, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Gostaríamos de cumprimentar a todos, em especial as pessoas que encarnados e também o pessoal desencarnado, né, que permitiram, que possibilitaram que esse evento acontecesse. O pessoal que está trabalhando nos bastidores, sempre, toda sexta-feira, com dedicação, com carinho, com amor. Agradecer ao Eduardo, né, pela presença, pela generosidade. E então gostaria de convidar a todos a se fecharem um pouco no seu próprio tempo, as suas consciências, expandindo a sua vibração de amor, a sua permissividade, pensando em Deus, nosso Pai Criador, de amor, de bondade, de justiça, num ato de louvor comum, na qual reconhecemos a grandiosidade infinita de Deus, no qual reconhecemos a sua misericórdia, no qual agradecemos a esse Pai de amor pelo dom da vida e pelo nosso livre-arbítrio. Agradecemos também a oportunidade que temos de estar aqui, reencarnados, aproveitando e trabalhando em nosso próprio benefício, com recursos que nos são emprestados todos os dias, para que possamos dar cumprimento à nossa programação reencarnatória, conscientes de que quanto mais recebemos, mais teremos que prestar contas com a nossa própria consciência. Sejamos então passivos a esse amor que nos acolhe, que nos envolve, que nos protege, essa energia que desce do alto, como uma cachoeira de luz, penetrando os nossos chakras coronários, inundando os nossos corpos físicos, espirituais, mentais, fortalecendo a nossa energia, carregando para fora toda aquela energia que não é tão boa para nós, transmutando energias deletérias, de tal forma que nós agora nos sentimos preenchidos por essa energia. Nosso coração bate mais calmo, nossa respiração suaviza, nossa mente tranquiliza, nós nos pacificamos, porque estamos imersos nesse amor que protege, que acolhe, que tonifica, que sustenta, esse amor infinito, que é o amor do nosso Pai. Nosso Pai nos criou justamente por causa desse amor, que nos ama, que nos dá oportunidades e nos sustenta, permitindo que outros irmãos desencarnados estejam sempre junto conosco, nos auxiliando nos percalços das nossas vidas, orientando-nos de forma segura e amorosa, sempre ao nosso lado, nos sustentando. Assim, sejamos permissivos a esse amor. Permitamos que esse amor vibre em cada célula do nosso corpo, em cada átomo de nosso corpo. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio, pela bênção da reencarnação. Obrigado a todos os nossos benfeitores espirituais que nos auxiliam por amor a nós,
Obrigado aos nossos guias espirituais pelo compromisso de longo prazo, pelo amor e pelo carinho. Assim, agradecidos que somos, Pai, a todo esse esforço que é feito pela espiritualidade, encerramos a sessão de hoje, levando o teu amor em nossos corações e irradiando esse amor em nossos lares, nossos refúgios sagrados. Assim seja. Muito obrigado, Alexandre, pela sua contribuição. Muito obrigado pela Agradeço a sua oportunidade. presença. Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade, estamos já nos aproximando do final. Antes de convidar o Gilson para fazer os avisos, eu gostaria de pedir para a Elza, para ela falar sobre o evento do Divaldo, né? Elza, fique à vontade, tá? Por favor. Obrigada, Pedro. A importância da gente ter essa ponte gigante pela internet é que podemos ter a presença do nosso amado querido, uma pessoa maravilhosa que vem há tantos anos para a Europa, para a Inglaterra, Divaldo Pereira Franco. Uma vez mais, vai fazer como se fosse uma tour, chegando à Europa, agora em maio, no dia 8 de maio, no sábado, acho que às 10 e pouco da noite, deixa eu ver aqui. Tem horário aqui, não sei se ali está o horário, mas eu já digo para vocês. No sábado, às 8h05, do dia 8 de maio, às 19h30 de Brasília, 19h30 de Brasília, serão 11h30 da noite aqui, no Reino Unido. Nós vamos ser de volta, então, no dia 8 de maio, no dia 15 de maio, também um sábado, tanto o dia 8 quanto o dia 15, no mesmo horário, e a alegria de, no dia 30 de maio, ao meio-dia de Brasília, 4 da tarde do Reino Unido, ele finaliza as suas palestras, que vão enriquecer, atendendo a todas as perguntas feitas pela Europa. Aqui nós temos perguntas de grupo espírita, perguntas de pessoas que admiram Divaldo, né? Nunca foram para o Brasil, mas admiram Divaldo, né? E residem aqui no Reino Unido. Então, vamos, assim, prestigiar que os grupos espíritas possam divulgar o cartaz, convidar os seus trabalhadores, para nesse dia vibrar, né? Divaldo fará 94 anos no dia 5 de maio, dia 6 de maio. Então, que a gente possa juntos vibrar nesse evento de maio, são três vezes no mês que ele estará falando para a Europa. E no dia 22 de maio, nós vamos ter o nosso congresso, o 8º Congresso Médico Espírita Britânico, não é? Então, nós vamos ter 4 finais de semana enriquecedores no mês de Maria, no mês de maio. Então, a BAS convida a todos para nos prestigiar e estar conosco, estarmos juntos nesses eventos. Muito obrigada, Assis, por ajudar a nos divulgarmos. Gratidão. Obrigada, Pedro. Você. Agora gostaríamos, então, de convidar o Gilson para os avisos e anúncios. Gilson, fique à vontade. Obrigado, seu Pedro. Boa noite, Elza. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alexandre. Muitíssimo obrigado, Eduardo, pela palestra. Foi muito enriquecedora. E nós esperamos contar com você em outras oportunidades, é claro, né? Só um segundinho, enquanto eu organizo os slides aqui para aparecer para vocês. Só me avisa, por favor, seu Pedro, a hora que aparecer para o senhor. Mais alguns segundinhos, pedindo a paciência de todos.
Pronto, Gilson. Apareceu. Então, lembrando a todos que nossas reuniões acontecem todas as sextas-feiras, às 7 horas aqui no Reino Unido e às 3 horas no Brasil. A nossa próxima... Antes de passar para a nossa próxima palestra, agradecer o apoio de sempre da Web Rádio Fraternidade, da TV Secal, que divulga os nossos eventos no Brasil e também retransmite todas as nossas palestras. O nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, no dia 30, vai ser com o tão conhecido e amigo nosso aqui do Reino Unido, Flávio Zanetti, que vai estar falando do tema Caindo em Si. Então, fica aí o convite para a próxima sexta-feira, às 7 horas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lembrar a todos que a Clarice Bomba, ela organiza o Evangelho no Lar todas as quartas-feiras, às 8 horas aqui no Reino Unido e às 4 horas no Brasil. Desculpe o erro aqui no cartaz, está aqui o endereço do Zoom e esse Evangelho no Lar é aberto a todos. No ano de 175 anos de Leon Denis, nós estamos fazendo palestras todos os meses, promovidas pela Buzz. Os canais que são transmitidos estão aqui no pôster, mas para ficar mais fácil para vocês, eu aconselho acessar o website da Buzz para obter mais informações e também assistir o evento. A Elza já falou, mas não custa a gente reiterar a respeito do Congresso Médico Espírita, que tomou uma versão online desta vez. Então, nós vamos ter aí figuras conhecidas, vão estar falando de temas super interessantes. É a oportunidade de nós estarmos convidando os nossos amigos de língua inglesa para assistir um pouco, para conhecer um pouco do aspecto científico da doutrina espírita. Então, dia 22 de maio, mais informações está aqui no site, vocês podem estar acessando e obtendo mais informações a respeito dos temas e dos horários. Isso aqui já foi, esqueci de tirar. O atendimento fraterno nas casas espíritas continuam. Nós temos aqui a equipe do Francisco de Assis. Para quem está no Brasil, basta acrescentar mais 44 e tirar o 0 aqui do número. Então, nós temos a equipe preparada tanto para atender pessoas que precisam aqui do Reino Unido, como também do Brasil. Fique-se atento para acrescentar o mais 44. Temos aqui a equipe do Bezerra de Menezes e também a equipe do Fraternity. Está aqui o telefone deles, com a mesma regrinha de se retirar o 0 e acrescentar o mais 44. O grupo apoia diretamente os projetos sociais do Fraternidade Sem Fronteiras, onde nós trabalhamos com crianças vulneráveis, principalmente vítimas de HIV. Nossos projetos são concentrados em Moçambique, mas, lógico, Fraternidade Sem Fronteiras, para quem conhece, tem projetos tanto em Moçambique, como em Malawi, como Madagascar, Senegal, e também muitos projetos sociais no Brasil. Então, para quem tiver dúvida, é só entrar no website, que é fraternidadesemfronteiras.org.br, no Brasil, e o nosso website aqui do Reino Unido. No momento, nós estamos trabalhando para ajudar os projetos com venda de livros e camisetas que podem ser pedidas através do telefone do grupo, que eu vou mostrar para vocês, e também nós estaremos enviando pelo correio. Então, os livros nós temos livros espíritas, nós temos livros não espíritas e nós também temos livros em inglês. Então, fica aí uma oportunidade para aqueles que queiram ter uma boa leitura e também presentear os amigos. Camisetas também de vários tamanhos, várias cores. Está aqui o telefone do grupo. É só passar uma mensagenzinha que o Maurício já adiciona vocês no nosso grupo, onde nós divulgamos as novidades do movimento espírita. E através desse número também, para aqueles que estiverem interessados no livro que o amigo Eduardo acabou de fazer uma explanação, nós também podemos estar enviando o livro gratuitamente por PDF. Ele vai mandar uma cópia atualizada para nós e nós vamos estar enviando. Esse nome que está aparecendo aí é da Elza, não sou eu não, viu? Eu me despeço de vocês, reiterando o convite, então, para a próxima sexta-feira, às 7 horas, com o tema Caindo em Si, com Flávio Zanetti. Muitíssimo obrigado
Seu Pedro, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado. Obrigado, Gilson, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Gostaria de pedir para o Alexandre que falasse do trabalho que ele realiza no sábado, lá no grupo da Swindon. Alexandre, o tempo vai ser, à vontade. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Nós realizamos reflexões aos sábados, sempre às 14 horas aqui no Reino Unido, atualmente 10 horas lá no Brasil. Nós temos tópicos variados, mas sempre alguma coisa ligada ao Evangelho de Jesus. Então, nós temos uma página no Facebook, é Swindon Espírita, SWINTON Espírita, e essas reflexões elas são sempre divulgadas lá no nosso Facebook. Então, se alguém tiver interesse de consultar, de participar, será sempre muito bem-vindo. Então, elas acontecem live no Facebook, elas são pelo Zoom, mas a gente também elas são compartilhadas, né, pelo Facebook, e depois elas são colocadas também, disponibilizadas no canal do grupo no YouTube. Mas é mais fácil usar o Facebook, porque às vezes o Zoom é mais complicado de usar para quem assiste pelo telefone. E lá no Facebook tem todos os detalhes das nossas reflexões, que acontecem novamente, né, aos sábados. São todos bem-vindos. Aqui, Alexandre, muito obrigado, então. Bem, pessoal, nós estamos chegamos no final, né? Foi um aprendizado extraordinário, foi momentos de muita reflexão, de muito amor, de muita paz, de muito ânimo, de muito estímulo. E nós só temos que agradecer a todos vocês que colaboraram direto e indiretamente para que acontecesse isso. Eu só gostaria de fazer um lembrete aqui. Entender e praticar, gente. É muito importante isso. Vamos entender e praticar as coisas de Deus, as coisas espirituais, o Evangelho de Jesus, e vamos persistir nessa busca, porque esse é o caminho. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo amor, pelo carinho, e a gente convida vocês para a próxima sexta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário. Imperdível. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Todo mundo. Um abraço.